Meu Deus, tô com a cara de alma penada, ó. Jesus, ó as olheiras. Eu tô com a cara preta. Bora lá. Pronto. Página 60, questão 73, que a Natália pediu. 73. Yes. Oxê, não é página 60 não, mulher. É página 64. Não é do livro 4? Questão 73. Não é essa? Livro 4, né? Oxê. Mulher, a minha tá demais, mas é porque eu saí de manhã cedo e tô com essa cara de quem morreu e não foi enterrada. Num de vocês é página 60, é? Repare, então essa minha cópia tá doida. Essa questão que você pediu, Natália, ela começa assim, no fim do século XVIII, é essa? No fim do século XVIII? Então, minha cópia tá doida. Vamos lá, mas vamos assim mesmo. Doido ou não, vamos nela mesmo. Diz assim: no fim do século XVIII era grande a insatisfação com a carestia e a opressão colonial. A isso se somava a simpatia que muitas pessoas demonstravam em relação às lutas pela emancipação. Aí ele cita o caso do Haiti entre 1791 e 1804. Vocês lembram que o caso do Haiti foi o segundo caso associado aos territórios do continente americano. O primeiro caso foi de quem? Dos Estados Unidos da América. O segundo caso foi do Haiti, inclusive sob liderança de grupos negros. Isso serviu de inspiração para uma série de outros movimentos com participações de grupos negros pelas Américas. Aí diz, e a Revolução Francesa de 1789, para difundir esta ideia, fundou-se a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Que loja maçônica é essa, Cavaleiros da Luz? Ela está associada a qual conteúdo que a gente estudou de História do Brasil? Ao movimento da Conjuração Baiana. A loja maçônica Cavaleiros da Luz, ela simboliza, né, um dos grupos articuladores aí das divulgações de ideias emancipacionistas e abolicionistas, algumas abolicionistas, né, mas em linhas gerais, os setores mais elitizados não questionavam esse aspecto do escravismo, mas é a base da divulgação de ideias libertárias na Bahia, que depois vão ser absorvidas por populares que vão dar vazão ao movimento em Salvador, mas o movimento acabou sendo reprimido. Aí dizem, em agosto de 1798, exatamente em agosto de 1798, foi quando ocorreu a divulgação de uma série de panfletos revolucionários na cidade de Salvador, e com a difusão desses panfletos, os representantes da coroa começaram a correr atrás dos implicados, né? E aí você tem algumas figuras de destaque, o João de Deus, o Lucas Dantas, o Luiz Gonzaga das Virgens, chegou a ser acusado de elaboração dos panfletos, chegou a ser preso, e o João de Deus articulou a invasão da prisão para libertar o amigo, só que acabou sendo capturado também. Aí diz, alguns conspiradores afixaram em muros e postes da cidade manifestos exortando a população à revolução. Os panfletos pregavam a proclamação da República, a abolição da escravidão, melhores soldos para os militares, promoção de oficiais, liberdade de comércio, etc., denunciado por um traidor. O movimento foi esfacelado, alguns participantes foram presos, outros fugiram e 4 foram condenados à morte. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, né, de Amorim, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos. Foi adaptado, né, da obra de Nelson Piletti e Jobson Arruda. Aí diz, o texto acima descreve em parte A. Qual foi tua dúvida, Natália, nessa? Conjuração baiana, também conhecida como o quê? Qual era o outro nome da conjuração baiana? Revolta dos alfaiates, por conta daquele grande número de alfaiates que atuavam no centro de Salvador e aderiram ao movimento. Por que que você vê na cidade de Salvador um nível tão elevado de insatisfação em relação ao poder metropolitano? Uma das motivações para isso tinha vindo de onde? Tinha vindo das décadas anteriores, com a decisão da coroa de mudar a capital na década de 1760 de Salvador para o Rio de Janeiro, e aí Salvador perdeu boa parte da visibilidade que ela vinha tendo até então. Isso, Karine. Inconfidência Mineira não dá para ser, desencadeada em Ouro Preto, né?
não necessariamente em Ouro Preto, mas o principal polo de emergência foi Vila Rica, que era a capital da região das Minas. Revolta de Beckman, que teve palco em São Luís do Maranhão, sim, mas a revolta de Beckman foi anterior, faz parte dos movimentos nativistas. Confederação do Equador, ocorrida em Recife, Pernambuco. A Confederação do Equador é do Primeiro Reinado, 1824. Cabanagem, ocorrida em Belém do Pará. Cabanagem é um movimento do período regencial, certo? Exatamente após a abdicação de Dom Pedro I e o processo de espera para a ascensão do Dom Pedro II. Entendeu, filha? A 85, que foi outra dúvida. 85. 85, 85, 85, 85. Bora lá, questão 85. Deixa eu ver se tem alguma coisa para prender a peruca, porque o calor tá real. Devido a uma coisa chamada falta de banho, o calor, ele toma conta do ser humano. Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Só um minuto. Eu achei um aqui da minha criança, deixa eu ver se dá conta dessa juba. Vamos lá. 85, né? Diz assim: o historiador Oliveira Lima define Dom João VI como um grande estadista, com relação às medidas adotadas por esse monarca logo após sua chegada ao Brasil em 1808, destaca-se. Ele quer medidas adotadas por Dom João logo após a chegada ao Brasil. A chegada se dá quando, meninas? 8 de janeiro de 1808. Primeiro chegando a Salvador e depois seguindo na direção do Rio de Janeiro, né? Porque teve aquela ideia inicialmente, aquela hipótese de ficarem concentrados em Salvador. Mas aí seria uma espécie de descaso em relação ao Rio de Janeiro. E aí Dom João VI acabou desistindo, temendo que isso enfraquecesse o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Aí diz: o historiador Oliveira Lima define Dom João como um grande estadista com relação às medidas adotadas por esse monarca logo após sua chegada ao Brasil em 1808. Tá. Qual foi tua dúvida, filha, nessa? Qual foi sua dúvida nessa? Na 85, todos os itens, você quer que faça? Pronto, é assim. Das medidas imediatamente adotadas por Dom João VI, letra A transposição da estrutura administrativa portuguesa como tribunais, ministérios e cartórios, eita, curiosidade retada, né? Cujos cargos foram preenchidos apenas por brasileiros. Veja, você tem um erro crasso, como diz a história aqui, que é qual? O preenchimento de cargos apenas por brasileiros. Na verdade, os cargos que foram criados através de Dom João e os representantes da Corte Real Portuguesa, em grande maioria, eles foram estabelecidos com o objetivo de quê? Com o objetivo, desculpa, gente, com o objetivo de gerar empregos para os representantes da Corte, e muitos deles como cabides de emprego. Ou então, alguns, para dar aquela sensação a mais de que o Brasil estava ficando um tanto quanto mais livre, digamos assim, e outros para trazer um senso de modernização para o território. Então, essas três abordagens podem ser levadas em conta, né? A criação de instituições para dar uma ideia de maior autonomia, para gerar empregos para a corte parasitária e também para transmitir uma ideia de modernização para o território. Aí diz, então, o pior da letra A é cujos cargos foram preenchidos apenas por brasileiros, é o mais grave. É o mais errado aí, mas vamos ver se tem alguma coisa que se aproveite. Transposição da estrutura administrativa portuguesa, como tribunais, ministérios e cartórios. Em linhas gerais, transferiu-se a estrutura administrativa? Em linhas gerais, sim. Em linhas gerais, sim. Agora, no caso dos tribunais, a base continuou funcionando em Portugal, mas você tem ramificações que são estabelecidas por aqui.
B de bola, o estreitamento das relações comerciais com a Inglaterra, simbolizado pela abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior. Essa tá boazinha. Esse estreitamento de relações com a Inglaterra foi estabelecido de imediato, né? Foi instantâneo, é tanto que Dom João, ele nem esperou chegar ao Rio de Janeiro, ainda em Salvador, ele decretou o quê? A abertura dos portos às nações amigas, que era uma forma de beneficiar não só a Inglaterra, mas nações que fossem aliadas de Portugal e, obviamente, dos ingleses também. Letra C, assinatura do Tratado de Madrid com a Espanha, distendendo as fronteiras territoriais da região sul do Brasil. Não, Tratado de Madrid, qual é o marco do Tratado de Madrid? É bem antes, é 1750, século XVIII. A chegada da Corte Real Portuguesa ao Brasil é século XIX. Não misture os séculos, tenham muito cuidado para não perder questão por conta de temporalidade, né? E de espacialidade, noções de tempo e de espaço, certo? Outra coisa, um detalhe em relação ao Tratado de Madrid com a Espanha, distendendo as fronteiras territoriais da região sul do Brasil, distendendo as fronteiras, houve uma distensão, uma expansão, um alargamento das fronteiras? Não. Ao contrário, com o Tratado de Madrid ficou decidido que o território de Sacramento, criado em região estratégica, às margens da Bacia Platina, tendo do outro lado Buenos Aires, um entreposto de comércio importante nessa etapa. Esse território de Sacramento, que foi fundado por portugueses, mas em área tradicional de controle espanhol, o que é que aconteceu com o território de Sacramento? Foi devolvido para a Espanha, né? E a atuação portuguesa ficou tendo como um limite o atual território do Rio Grande do Sul. C de casa, a criação do Instituto Geográfico Brasileiro, IHGB, no Rio de Janeiro, para a construção de uma nova identidade para a nação recém-fundada. O Enem já fez uma cobrança disso aqui. Você vai dizer, não acredito, professora, já segure só um pouquinho que eu vou lhe explicar. E a letra E diz assim, a concessão do perdão para os participantes na Revolução Pernambucana, também reconhecida como Revolução dos Padres. Esse nome Revolução dos Padres é mais da história de Pernambuco, mas em Pernambuco eles usam essa nomenclatura. Revolução dos Padres para a Revolução Pernambucana. Que Revolução Pernambucana é essa que o item está falando? A qual Revolução Pernambucana esse item está fazendo referência? Me digam aí, por favor. Isso, 1817, Luana. Perfeito, filha. 1817. Então, se é 1817, ele quer no enunciado o quê, meninos? Ele quer no enunciado situações ligadas ao período imediatamente após a chegada da Corte Real Portuguesa ao Brasil, certo? Então, você vê que desloca o evento. A Corte chega em 1808. Então, não é uma situação imediata aí. A Revolução Pernambucana é depois, é 1817. Ô, professora, e por que esse termo... Qual era o termo, menino, que tinha? Já esqueci. Revolução dos Padres. Isso é mais usado em Pernambuco, né? Na história local. Mas é bom que vocês aprendem a curiosidade por conta daquelas figuras ligadas ao clero que exerceram importante liderança do movimento, principalmente figuras emergentes do famoso Seminário de Olinda. Você tem vários padres que foram formados pelo Seminário de Olinda, né? E que durante a Revolução Pernambucana de 1817 tiveram participações relevantes. Vocês sabem que não foram só clérigos, mas também alguns casos de militares, comerciantes de alto porte, senhores de terras, alguns indivíduos ligados à justiça na região, certo? Em alguns magistrados. Mas vejam, as bases do movimento que pregavam independência, alguns até defendendo ideais republicanos, a base veio de onde? A base. Seminário de Olinda e uma loja maçônica também, tal e qual aconteceu antes com a Conjuração Baiana. Qual seria a loja maçônica? A Areópago de Itambé. Você não entendeu o estreitamento, Natália? Não entendeu o estreitamento? Peraí.
Eu acabei deixando apagar. Pronto, vamos lá. Onde é que tem esse item do estreitamento? Estreitamento. Ah, estreitamento das relações comerciais com a Inglaterra. Por quê? Se a Inglaterra já tinha toda uma correlação comercial com Portugal, já tinha todo um conjunto de acordos diplomáticos. Antes da Corte Real Portuguesa vir para o Brasil, foi assinado o acordo da Convenção Secreta entre o governo da Inglaterra e o governo de Portugal. Agora as relações se tornaram ainda mais estreitas, por quê? Porque a presença dos ingleses no Brasil, e o Brasil agora como sede, não mais como colônia apenas, mas como sede da Corte Real Portuguesa, a presença britânica seria muito maior, certo? Devido a esse processo da abertura dos portos. E vocês sabem que não ficou só na abertura dos portos. Depois vieram outras situações. Por exemplo, dentro dos tratados de 1810, a concessão de liberdade religiosa para ingleses que viessem para o Brasil, a proibição de ingleses que cometessem crimes no Brasil de serem julgados aqui, eles teriam que ser julgados em outras colônias por juízes ingleses ou na própria Inglaterra, e se fosse no Brasil, tinha que ser só com juízes ingleses, o que era muito complicado de acontecer. Então, em todas as medidas que foram sendo tomadas, os ingleses acabaram aumentando, né, a relação com os portugueses, mas lógico, uma relação que era muito o quê? Exploratória. Pensou o contrário, não foi, Natália? Então, essa aqui... Ah, a do Instituto Histórico. Gente, vocês acreditam que o Enem já colocou uma questão sobre isso? Você vai dizer, professora, mas é humanamente impossível. Como é que eu vou sair gravando quando que qual órgão foi criado? Não tem como você sair gravando. Você vai resolvendo as questões, você vai identificando que você errou, que você acertou, e aí, aos poucos, com naturalidade, você vai localizando os eventos, né? Mas isso é ao longo de um processo. É ao longo de um processo, não é de um dia para a noite, né? E é isso que vocês estão fazendo e estão conseguindo muito bem. Deixa eu lhe contar como curiosidade. Dedicadas assim à criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, no Rio de Janeiro, para a construção de uma nova identidade para a nação recém-fundada. Estaria tudo certo, não fosse o período. O Instituto Histórico e Geográfico ele vai ser estabelecido em cima desse discurso aqui, de construção de uma nova identidade para a nação recém-fundada, mas ele só foi fundado, minha gente, pouco antes de Dom Pedro II ascender ao poder com o chamado golpe da maioridade, quando a maioridade do Dom Pedro II foi antecipada no ano de 1840. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele teve a sua primeira versão no período regencial, no ano de 1838, a gente ainda não chegou nesse assunto, mas nós chegaremos em breve, quando um regente chamado Araújo Lima, que era super mega conservador, aprovou o decreto de criação desse instituto como forma de dar visibilidade ao partido que ele representava, que era o Partido dos Conservadores ou Regressistas, no período regencial. Então, o Instituto Histórico, emergência, já no final do período regencial, aquele período entre a abdicação de Dom Pedro I e a antecipação da chegada de Dom Pedro II ao poder, certo? Quando que o Instituto Histórico e Geográfico ganha corpo no Brasil e ganha, inclusive, sedes em diferentes províncias do Brasil, durante o segundo reinado, durante a atuação de Dom Pedro II. Então, ele é fundado no período regencial, mas sem tanta visibilidade. A maior visibilidade do Instituto Histórico e Geográfico, destacando aí, né, produções clássicas, tanto no campo da história quanto no campo da geografia, durante o segundo reinado, isso foi ganhando maior corpo. Beleza? Essa foi o quê? B, né? Cadê, Thailina? As 130 e alguma coisa. 130 e bororô. Cadê elas? 130 e algumas coisinhas. Meninos, vocês que detectaram o estranhamento aqui com o gabarito que foi colocado, eu lembro que tinha, eram umas 10 questões, que era para o menino, que o menino
era para arrumar na gráfica, e porque o outro tinha mexido na sequência. Eu acho que foi justamente isso, a partir da 130, ou foi 131, foi uma coisinha assim. Tre 131. Vamos lá. No seu dia todo o óculos está todo embaçado. Os óculos, né? Aqui só lavando, não tem muito jeito não, mas vamos lá. Vamos descobrir o que é que está errado. 131 ou foi 132, Tailine? Aqui primeiro te atrapalhou. 131, vamos lá, meninas? Meninas, deixa eu ver, meninas, vamos lá. 131. O pensamento moderno tenta quebrar o pensamento assumido na Idade Média no lugar da concepção de uma ordem fixa. Constitui uma nova ideia de universo infinito. Essa teoria da infinitude do universo, ela começa a ganhar destaque com alguns estudiosos. Um dos que primeiro conseguiu dar essa deixa para a teoria da infinitude do universo foi Galileu Galilei. A biografia dele é linda, minha gente. Sou apaixonada por Galileu Galilei. Fantástica. Aí diz, o pensamento medieval havia mudado a concepção clássica de universo, impondo Deus como resposta às dúvidas universais do ser humano. O pensamento moderno, porém, o movimento renascentista, levou a história do pensamento humano a uma completa revolução. Ora, os acontecimentos apontados abaixo ocorreram no período da Idade Moderna. Considere o movimento renascentista para julgar os itens abaixo e assinalar a alternativa verdadeira. Ele quer aqui sobre o movimento renascentista, dentro dessa nova lógica, né? Sobre o funcionamento das estruturas, né? A lógica de funcionamento do próprio universo. Vamos lá. Tailine, o que é que você percebeu que estava errado aí? Foi que lhe gerou dúvida? Me diga. Ou é para eu fazer todos os itens? Tá, você marcou B, mas no gabarito está dando C, na 131, não é isso, filha? Não é isso? O gabarito está dando C? E você marcou B de bola, então vamos ver. Onde é que está o problema? A 131 diz sobre o movimento renascentista e o início dos tempos modernos. B e C, a B diz, a invenção da bússola motivou navegantes a avançarem cada vez mais em suas descobertas marítimas, derrubando crenças não questionadas antes, que já vinham sendo questionadas, mas que agora é que vão ser derrubadas, né? Deixa eu ver a C. As descobertas de Galileu levaram a Europa a repensar suas teorias acerca do universo, confirmando que a igreja estava correta em colocar em Deus as respostas para a origem do mundo. Deixa eu ler de novo. Entendi essa não. Entendi. O problema aqui da B e da C. Ó. A B diz, a invenção da bússola motivou navegantes a alcançarem cada vez mais em suas descobertas marítimas. Até aí tudo bem, né? A bússola como invenção chinesa, mas depois assim, derrubando crenças não questionadas antes. Veja, quando você vai estudar, você já vê que alguns questionadores já tinham existido antes.
Você pega os próprios questionamentos de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno. Só que, vamos lá, no enunciado ele diz o quê? Pensamento medieval, movimento renascentista. É porque, como ele leva em conta o movimento renascentista, você tem o 300, que seria o século XIV, o 400, o século XV, e o 500, o século XVI. Então, quando ele diz assim, derrubando crenças não questionadas antes, o melhor mesmo seria ele colocar questionando crenças pouco questionadas antes. Mas as opções que você me dá são B e C, a C está muito pior. Porque a C diz que as descobertas de Galileu levaram a Europa a repensar suas teorias, até aí está tudo certo, acerca do universo, confirmando que a igreja estava correta em colocar em Deus as respostas para a origem do mundo? Ao contrário, vai se propor uma visão humanística, antropocêntrica e rejeitadora de uma série de princípios religiosos. Então, entre a B e a C, a B é melhor. A B é melhor. Pode mudar. A C não tem a menor chance. A C não tem como. A B é melhor. Vocês olharam as outras para ver se não tem nada melhor? Na C, a descoberta de Galileu é o inverso, confirmando que a igreja não, questionando essas prerrogativas que a igreja vinha defendendo. Exatamente, Natália. Invertido. Então, pode trocar. Vocês conferiram as outras, se não tem nada melhor, são piores? Então, beleza. Então, dessas duas que vocês me deram, sendo essas duas, a B é que é a resposta, a C não. Mesmo um tanto deficiente. Se fosse exatidão absoluta, ela também estava meio nojentinha, mas perto da C é piada. A C não tem a menor condição. Tranquilo? Aí é 132. Vamos a 132. Qual foi a dúvida na 132? 132. Cento e 132. Tá dando C ou B? B de bola? Tá dando B de bola. 132, né? Vamos ver se é B de bola. 132. Mas logo em seguida adverti que enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu que pensava fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso logo existo, era tão firme e tão certa de todas as mais extravagantes suposições dos céticos, não seriam capazes de abalar. Julguei que poderia aceitá-la sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Discurso do método, Carlos Guilherme, tal. Que seria a da verdade inquestionável, indubitável, né? De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa. Então, está dando B, o gabarito B diz. O eu penso, logo existo. O eu penso, logo existo expressa uma verdade instável e incerta que fez Descartes ser vencido pelos céticos. Oxe, é o contrário. C. Não há, né? Letra A. Para Descartes, não podemos conhecer nada com certeza, pois tudo quanto pensamos está sujeito à falsidade. Podemos sim, chegar a uma verdade indubitável, mas ela tem que passar pelo filtro da dúvida. Você marcou C? C diz, a expressão eu penso logo existo representa a verdade firme e certa com a qual Descartes fundamenta o conhecimento e a ciência. No caso dele, sim. A C é a melhor aqui. As extravagantes suposições entre as três, né? As extravagantes suposições dos céticos impediam Descartes de encontrar uma verdade que servisse como princípio para a filosofia. Letra E. Descartes, ao acreditar que tudo era falso, colocava em dúvida sua própria existência. Tiveram dúvida nessa, não? Descartes, ao acreditar que tudo era falso, colocava em dúvida sua própria existência. Teve, não foi, Darlison? Desconfiei desde o princípio. Veja, A, B, C e D, inquestionavelmente, não tem como ser B. Então, pode trocar esse gabarito. Entre A, B, C e D, a C é a melhor. A C é a melhor. Mas vamos lá. Eu já sabia que alguém tinha tido dúvida nessa. Pelo que está dizendo, repare, diz, de acordo com o texto e com os conhecimentos sobre o tema, analise a alternativa correta. Repare. C e E, Natália. Tá, isso. A E diz, repare.
Descartes, ao acreditar que tudo era falso, colocava em dúvida sua própria existência. Entenda, não é que ele partia do princípio de que tudo era falso. Ele vai partir do princípio da dúvida. Então, ele vai duvidar de tudo. Ele vai trabalhar com a visão dúbia. É verdadeiro ou é falso? Existe ou não existe? Então, Descartes, ao utilizar a dúvida metódica, colocava em dúvida a própria existência. Ele não parte do princípio de que tudo é falso. Ele parte do princípio de que é preciso duvidar de tudo. Duvidando, com a dúvida, pode ser ou pode não ser. Pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Você está entendendo? Você já não parte, dentro do método da dúvida, de uma verdade incontestável. É falso. Ou então, é verdadeiro. Você está cogitando, você está questionando. Cogito ergo sum, certo? Penso, logo existo. Reflito, logo existo. Duvido para entender se é verdadeiro ou é falso. Certo? Entendeu, Natália? Uhum. Será ou não será? Então, não tem... Ele não já parte do princípio, não, isso é falso. Não é assim. Certo? Oi, filha, espera um pouquinho. Então, nesse caso aqui, das opções que vocês me deram, nessas aqui, a B é que é a melhor. Corrija aí se estiver errado. Então, a melhor opção foi o quê que eu já esqueci? A outra melhor opção foi ser de casa, né? Aí essa, a melhor opção foi... Cadê? Essa foi B de bola, né? Essa foi B de bola. Vamos lá. 134. Diga, filha. Quer deixar onde? Ela quer que deixe onde? Não, ela não tá querendo assistir, tá assim, tá... Então deixa, se ela não quiser. Deixa ela escolher, viu? E se você quiser, você vai, senão você desiste também, não tem problema não. Voltando, meninos, 134. Qual foi a dúvida da 134? 133 teve? Espera aí. 131 é B? Eu troquei, foi? 131. Ah, tá. Eu escrevi errado. 131 foi B, não é isso? E 132 foi o quê? C, certo. Obrigada. Vamos lá. 134. 134. Alguém teve dúvida na 134? Tá errado também o gabarito da 134, minha gente. Cento e 134, tá? A 134 diz assim: o principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: como podemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro? Ele quer chegar ao conhecimento pleno, seguro, indubitável, sólido. Como o cético, ele parte da dúvida, tá vendo? Parte da dúvida. Mas, ao contrário do cético, não permanece nela, que ele quer encontrar a verdade. Ele acha que a verdade existe. Na meditação terceira, não sei se eu disse isso para vocês segunda-feira, eu nem lembro se eu falei. Você tem uma obra que é clássica de Descartes, que é o discurso do método, mas você tem uma outra chamada Regras para a Orientação do Espírito, e você tem uma outra chamada de Meditações Filosóficas. Eu já vi várias questões que falam das meditações filosóficas, a meditação 1, a 2, a 3, várias questões que citam. Aí ele diz: engane-me quem puder. Ainda assim, jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Ou que algum dia seja verdade. Eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo. Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o conhecimento, é correto afirmar. Beleza. Quais foram as dúvidas de vocês nessa? 1, 3, 4. Tá dando A, filha? 1, 3, 4. A. Tá, vamos ver se é A.
Vamos lá. Diz assim. Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos, nem pela razão sim, a razão dedutiva, pela razão sim, pelos sentidos não, porque na opinião dele os sentidos seriam enganosos, já que ambos são falhos e limitados, portanto, o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se apresentam certas e indubitáveis. A opinião seria a via de quê? Do erro. Do erro. Então, tá A, não é não. Saiu A, foi o gabarito? Trocou tudo, hein? Não, A não tem como ser não. Vamos procurar outra. Tu marcou E, Tailine. Aí diz assim. A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais obstinada. Se ele não resistir, ele é falso. Se ele resistir, ele é verdadeiro. Essa é melhor do que a A. Olhar as outras, para ver se tem coisa melhor. O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo. Não, o que resiste à dúvida não é o relativo, é o absoluto. Tanto ao sujeito como às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias que ocorrem os fenômenos observados. A observação dos fenômenos para ele não é um bom guia, porque aí você estaria sendo guiado pelo quê? Pelos sentidos, pelas sensações. C, pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, uma vez que somente as coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real. Aí são os experimentalistas, é a galera que critica Descartes. D de dado, a dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo. Tá. E universal, sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. Não. Muito embora para Descartes a existência de Deus, ela poderia ser comprovada por um outro mecanismo, que seria o quê? A detecção do conceito de infinitude nos seres humanos. Lembrando aí a teoria das causalidades, né, Vivian? A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste... Essa é que vocês me deram é a melhor. Não tem como ser A, não, minha gente. Está trocado esse gabarito, não tem a menor condição. Essa aqui, que questão é essa? 134, é? É 134, eu vou anotar porque eu vou passar para os outros meninos, né? Para eles corrigirem. 134, bora mais. Qual foi a outra aberração? 135 foi? 135? Bora para 135, ver o que está errado aí. 134? Não foi essa que eu fiz, não, 134? 134. Não foi essa, não, que a gente acabou de fazer? Vê aí, Luana. 133? Ah, 133, né? Eu tinha pulado 133. Tranquilo? Vamos nela. Trocou, filha? Qual é? Qual seria, então? A gente fez o quê? 132, 33 e 34, não foi? Fora 73 e 85, não foi assim? É 133 mesmo, né? Ah, eu fiz 131. Menina, que doidice. 132 e 134. Menino. Pense que eu tô boa do juízo, eu anotei errado. Vamos lá, filha, me ajuda aí, eu anotei errado. 131, 132, 134, juízo 0. Ah, agora eu entendi. Me ajudem que o juízo não está muito 100% não. Agora só resta uma beiradinha do que tinha cedo. Já foi corroído durante o dia. Mas é porque como eu não posso abandonar vocês, né? Ou seja, a depender de quando for a data do Enem, o processo de adoção de vocês ainda vai se estender. Ah, aí só vocês, né? Para me proporcionar essas experiências emocionantes depois de um dia inteiro
de labuta a essa hora da noite, eu aqui. Mas eu tenho fé em Deus que a recompensa disso virá para vocês. Será a minha grande alegria. Pronto, eu faço a 133. Cadê? 133. Leia o seguinte texto, não é? Leia o seguinte texto de Descartes. Peraí, gente, vou pegar um papel aqui, que esse óculos está embaçado demais, tá podre. Vamos dar pra ver daí. Chega a ter umas nuvens. Um monte de nuvenzinho. Um segundo, aqui do lado. Simbora. 33 está dando Tailine? Vamos lá, vamos ver. Leia o seguinte texto de Descartes. Essas longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, de que os geômetras costumam se utilizar para chegar às demonstrações mais difíceis, haviam me dado a oportunidade de imaginar que todas as coisas passíveis de cair sob domínio do conhecimento dos homens seguem-se umas às outras da mesma maneira e que, contanto que nos abstenhamos somente de aceitar por verdadeiras algumas que não, ou seja, que observemos sempre a ordem necessária para deduzi-las uma das outras, não pode haver quaisquer que sejam tão distantes, às quais não se chegue por fim, nem tão ocultas que não se descubram. Ou seja, ele acredita que era possível, ele acreditava que era possível chegar à plenitude da verdade. Ele diz, não é possível que a plenitude da verdade seja algo tão oculto que o ser humano não possa alcançar. Ele acreditava que era possível alcançar, e diz, com base nos textos e nos conhecimentos sobre o pensamento de Descartes, é correto afirmar. E no gabarito tinha o quê? A letra E diz, para Descartes não há verdades evidentes, de modo que, para se obter conhecimento sobre qualquer assunto, é necessário realizar longa série de demonstrações. Demonstrações, não. Descartes não usa metodologia, que é uma coisa que o povo erra que só a desgraça. É porque o nome do livro mais famoso dele é Discurso do Método. Aí você acha que Descartes ele propõe uma metodologia científica. O método dele é o método da dúvida, duvidar de tudo, questionar tudo, usar a razão dedutiva, né? Estabelecer todo um conjunto de suposições para detectar o erro ou o acerto e tentar chegar a uma verdade plena. Porque como o livro mais famoso dele é Discurso do Método, quando se diz que Descartes não tinha uma metodologia, não propunha um método de análise, aí você diz, não, claro que ele propunha. E o Discurso do Método? É um método reflexivo, dedutivo, baseado no pensar e não no estabelecimento de uma sequência analítica que seria uma lógica aí associada a quê? Ao empirismo. Muita gente erra isso. Aí a letra E não tem como. Para Descartes, não há verdades evidentes, de modo que, para se obter conhecimento sobre qualquer assunto, é necessário realizar longas séries de demonstrações. Longas séries de demonstrações, não. Como aquelas que são habitualmente desenvolvidas pelos geômetras. Quando ele diz aqui, essas longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, de que os geômetras costumam se utilizar para chegar a demonstrações mais difíceis, havia me dado a oportunidade de imaginar que todas as coisas passíveis de cair sob o domínio do conhecimento dos homens seguem-se umas às outras da mesma maneira, e que, contando que nos abstenhamos somente de aceitar verdadeiras algumas. Então, quando ele diz aqui, ó, necessário realizar longas séries de demonstrações, não necessariamente. Seriam conclusões através da reflexão. Não pode ser. Aí vocês sugeriram B de bola. Segundo Descartes, qualquer coisa que a razão humana é capaz de conhecer pode ser alcançada pela razão. Até que tá bom. Partindo-se de verdades evidentes e explicando a dedução lógica a essas verdades. Ou seja, algo que é evidente, mas que não vai ficar só no campo da evidência, que vai ser julgada no campo da razão dedutiva. Essa tá perfeita, a B de bola.
D de dado, vamos tirar a dúvida da D de dado. Que questão é essa? 133, né? 133. Vamos tirar a dúvida da... A gente leu a B e a E. Certo, vamos lá. D de dado. Descartes pensa que, independentemente das premissas das quais se parte ao se procurar obter conhecimento sobre um determinado assunto, a verdade sobre tal assunto será alcançada desde que os princípios da lógica dedutiva sejam aplicados corretamente. Entendi, Luana. Perfeito. É porque nessa ele faz uma inversão. Quando ele começa, Descartes pensa que, independentemente das premissas das quais se parta, se procurar obter conhecimento sobre um determinado assunto, a verdade sobre tal assunto será alcançada desde que os princípios da lógica dedutiva sejam aplicados. Normalmente você vê que eles começam certo e depois colocam o erro mais para frente. Aqui ele fez o contrário. Aqui ele começou com um entrave e aí depois o resto que ele fala é tudo certo. O final está certinho. Qual é o problema aqui da dedidade? Descartes pensa que, independentemente da premissa das quais se parte, não, tem que ter a premissa. Qual é essa premissa? Está no final do item. Seria qual? A lógica dedutiva, a razão dedutiva. Ou intuitiva, sem que fosse necessário um processo de explanação metódica, minuciosa, em cima de conceitos de causas e efeitos, né? O que foi comum do empirismo. Entendeu, Luana? Nesse caso, das que vocês me deram, a melhor é B. Pode mudar esse gabarito aí. B de bola. Vamos mais. 130 e que agora? E 5 é? 135. O que foi que vocês marcaram nessa? A filosofia racionalista de René Descartes se constitui como um ponto de inflexão fundamental para o desenvolvimento da filosofia moderna. Ponto de inflexão fundamental para o desenvolvimento da filosofia moderna, porque ele vai bater na tecla de que os parâmetros que vinham sendo utilizados para o pensamento filosófico nos séculos anteriores seriam parâmetros, o quê? Anômalos para o raciocínio filosófico. Então, quando ele vai falar aqui sobre isso, diz, tá, 135, marcou A, mas está dando D. O gabarito da 135 dá D. D de dado. Vamos ver. D de dado. Vamos lá. Itens 1, 2 e 3. Só tem esses 3? 1, 2 e 3? Ah, não, tem 4 e 5 também. Na outra, né? Ah, tem 4 e 5 na outra. Vamos lá. Item 1 diz, nas meditações, eu acho que eu não citei esse negócio das meditações segunda-feira para vocês. Eu não lembro de ter falado. Não tem nada não, se eu não falei eu acrescento. Porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, mas eu não lembro de ter falado. Diz assim, nas meditações, o critério de evidência, falou mesmo não, né? Vocês que são bons aí de memória, botem aí meditações, alguma coisa assim, no caderno de vocês, porque se vocês perceberem que eu comecei a aula e não falei, diga, professor, e as meditações? Aí eu lembro do que é que vocês estão falando. Nas meditações, o critério de evidência será fundamental para justificar a filosofia como método. Evidência? Ele não está preocupado com a evidência. Ele vai observar as situações e refletir sobre elas. A evidência aparece como critério de verdade que permite passar do discurso ontológico para o discurso metodológico. A análise do cogito, ou seja, do penso, serve para demonstrar que o ponto arquimediano que fundamenta todo conhecimento é a atividade pragmática e não a atividade cognoscente. Tá filho de uma égua. As palavras que ele usou aqui chega a dar vontade de ter um colapso, não dá? Diga, meu amigo, bota o Google aqui do meu lado, vá para eu ir traduzindo, que é isso? Bora lá, vamos iniciar o processo de tradução da Arlisson. Tem que traduzir um monte de palavrinhas aqui, bora? Pega o caderno aí, por favor. Tô parecendo uma porquinha aqui comendo, né? Mas, pelo amor de Deus. Tem que aguentar não, comer um sanduíche cedo. Deu um enjoo tão grande. O estômago já não aguenta mais essas estripulias. Falando nisso, gente, deixa eu beber uma aguinha. É rápido. Tô tão maloqueira, não tô? É rapidinho. Deixa eu só pegar aqui.
1 minuto. Vamos lá. Processo de tradução, cadê? Bora? Preparados? Olha, ele começa cometendo um erro quando ele diz, olha, vai fazer um arte, é verdade, Karine. Estou prestes. Olha, nas meditações, o critério da evidência será fundamental para justificar a filosofia como método? O critério da evidência já está o quê? É errado, mas vamos entender o que é que ele está dizendo depois, porque não adianta só dizer que está errado, tem que entender o porquê, né? A evidência aparece como critério de verdade que permite passar do discurso ontológico para o discurso metodológico. Ai, meu pai, peraí. Passar do discurso ontológico para o discurso metodológico. Vejam, quando a gente fala de discurso metodológico, nós estamos falando do quê? Discurso metodológico. Aí vocês vão me dizer, não, quando nós falamos do discurso metodológico, é o mais fácil, professora. Por quê? Porque seria um discurso aí baseado em um método. Um método. O discurso ontológico. A ontologia seria um estudo de quê? Do ser. Da essência do ser. Das origens do ser. Veja, aqui está dizendo, repare, aqui está dizendo que essa proposta, ela foi pautada em quê? A evidência aparece como critério da verdade que permite passar do discurso ontológico para o metodológico. Já está errado. A evidência, veja, peraí, a evidência aparece como critério de verdade que permite passar... Ah, tá, não, peraí, essa parte está certa. Veja, você tem uma passagem do discurso ontológico para o metodológico. Desculpa. Você tem uma passagem do discurso ontológico para o metodológico. Ontologia seria o estudo do ser. E a metodologia? Um método de análise científica que vai ser típico de quem? Dos experimentalistas, não de Descartes. Quando ele diz, ó, na meditação, o critério de evidência será... Falhou, né? Nas meditações, o critério de evidência será fundamental para justificar a filosofia como método. Nas meditações, não. O problema é colocar as meditações de Descartes como sinônimo disso aqui. A evidência aparece como critério da verdade que permite passar do discurso ontológico para o discurso metodológico. Quando é que você tem essa passagem do discurso sobre o ser e as origens do ser para um método regrado de conhecimento científico, com a filosofia experimentalista? Não tem nada a ver com o discurso do Descartes. Isso aqui acontece, essa passagem do padrão ontológico para o metodológico, mas não nas meditações de Descartes. Aí diz, a análise do cogito, que eu penso, serve para demonstrar que o ponto arquimediano que fundamenta todo conhecimento é a atividade pragmática e não a atividade cognoscente. O que é atividade pragmática e cognoscente? Quando a gente diz fulano, Joãozinho, ele é muito pragmático. Nós estamos dizendo que Joãozinho é o quê? Faz a ideia? Às vezes a gente ouve isso, né? Principalmente quem usa os discursos assim mais intelectualizados,
né? Aí diz, fulaninho é muito pragmático. Faz ideia? Fulaninho é muito pragmático. Esse intelectual é pragmático demais. Aprendam hoje de uma vez por todas. Sabe o que é uma pessoa pragmática? Que é muito pabufe, que vai muito para a questão da prática, que vai muito para a questão da realidade. Esse povo muito realista. Fulano é realista demais. É objetivo, é pabufe. Foi com ele, lhe derruba logo. Ou seja, numa linguagem bonita, isso é uma pessoa pragmática, uma pessoa prática, realista, objetiva. Numa linguagem bem povão, nós diríamos que seria uma pessoa curta e grossa. Só que é um jeito bonito, chique de dizer isso. Sacou? Neurótico, o Darlison disse que é neurótico. Eita, Darlison também, meu filho, não delira, hein? Gente, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar a língua portuguesa. Tem a pena de nós, né? Olha, Karine, tu é uma onda. Entenderam o que é uma pessoa pragmática? Você não pode esquecer nunca mais disso. Por favor, quando você lembrar de pragmático, diga um dia uma pessoa me disse o que era isso. Eu nem sei nem um pouco pragmática. Você gosta do rodeio, né, Tailine? Já, filha, de hoje, o teu não chegou. Que Natália é que tá falando? Natália, minha filha, tu é qual? Pronto. Aí quando a pessoa disser que falta de educação, Darlinson, que grosseria, você vai dizer grosseria? Não, eu sou apenas um cara pragmático. Você vai dizer, o quê? Darlinson, isso é uma doença? É, meu filho? Natália Neves. Natália Neves, o seu já saiu, tem muito tempo. O seu não é aquele endereço perto do Barricas, Barrocas, Barricas? Não? Eu vou olhar na lista ali agora, porque não estão chegando para mim os nomes das pessoas. Tá um caos. Me diz, minha filha, que eu vou. Isso, Natália. Oxente, esse já foi, tem séculos. Daquele prédio ali de esquina, não é? Daquele prédio de esquina. Cartier, alguma coisa Cartier, não é? Qualquer coisa Cartier. Eu confundi com você, foi, filha? Peraí, me ajude. Vamos lá. A Natália, tem uma Natália que diz assim, confundiu comigo, reservada. E tem a outra Natália que diz, chegou não. Me ajude, traduza para mim. Natália, filha, chegou não, Neves, tá? Eu vou procurar o seu. É a Natália Alves. Desculpe, minha filha, a Natália Alves. É porque eu fico conferindo os endereços para não dar confusão. Tá, na Natália Alves eu lembro que foi. A Karine disse que vai entregando, né, Karine? Já chegou o meu, que é o da Alves. Aí o da Neves não chegou. Eu vou procurar, Natália Neves, o que foi que aconteceu com o seu. Peraí. Natália Neves não precisa dizer o endereço, não, minha filha, para não dizer seu endereço publicamente. Me dá só. É de que bairro esse? Só para eu ter uma noção, se foi na leva dos de cima ou dos de baixo. Pronto. Tá, eu vou procurar. Vou procurar já já, deixa acabar a aula, viu? Não se preocupe. Se teve algum erro, eu desenrolo, certo? Se eu ver que teve algum erro, se precisar, eu mesma levo para você, certo? Não se preocupe. Daqui a pouco eu confiro. Claro, quando amanhecer o dia, né, Natália? Agora já não dá mais, né? Mas quando amanhecer o dia, eu desenrolo, viu? Porque o pessoal é meio lerdinho, né? Às vezes você pede, aí é embaixo. Aí o pessoal fica na maior enrolação para entregar em cima. Eu digo, me deu de cima que eu entrego. Vai, me dê logo. Uf, meu Deus do céu. Pô, povo devagar, minha nossa. Mas vamos lá, é assim, né? Cada um no seu ritmo. Natália Targino. Também não chegou dela, não, né?
Ô, gente, tá difícil, viu? Uma menina não. Uma mãe mandou uma mensagem ontem pros caras lá. Aí, super chateada. Dizendo que já tinha pago não sei quantos dias e o módulo não tinha chegado. Lógico, né? Não chegou na minha mão, porque se chegasse, já tinha ido. Oi, sei não, mas vamos lá, pronto. Eu vejo o caso de vocês duas, viu? Qualquer erro amanhã de manhã, quando eu acordar, eu levo para vocês. Tem mais alguém aí que está desprovido? A Natália Neves e a Natália Targino. Ai, gente, eu já estou conhecendo tanta coisa em Maceió, porque quando começa os bodes, eu digo, vai, me dá aí vou. Eu já sei onde um monte de vocês moram, porque quando dá o bode, eu digo, vai, me dê uma parte, vai, fica com outra. A lerdeza do mundo todo, oh, meu pai, o povo bro. Se eu ficar desempregada, já tem uma opção, né? Trabalhar no, meu nome daquele, das caixinhas verdinhas, que os moços fazem as entregas. Da caixinha verdinha, da mochilinha verde, Uber. Como é que pronuncia, Darnison? It's. Meus queridos, vamos lá, eu disse a parte, eu já estou delirando, é a hora, vamos embora. 135 já foi, né? 135. Ah, não. Tá, vamos lá terminar a tradução. Pragmático, entendeu que é alguém pragmático? Cognoscente. Cognoscente eu acho pior que pragmático, porque cognoscente não é uma coisa que comumente as pessoas dizem. Pragmático você ainda vê gente que quer ser chique dizendo fulano é extremamente pragmático, mas cognoscente eu acho difícil, que você já tenha ouvido alguém falando. Já ouviram alguém usando a palavra cognoscente? Não, né? Cognoscente é aquele que faz uso de quê? Da sua capacidade de conhecimento. Cognoscente. Aquele que faz uso da sua capacidade de conhecimento. Ou seja, que realiza o ato de conhecer, né? A gnose... Ai, meu Deus, peraí. Não, retorna. Voltou. Cognoscente, ou seja, que realiza, através do intelecto, a prática de quê? Do conhecimento. Do conhecimento. Então, veja, a visão do Descartes, ela se aproximaria mais de quê? Do pragmático ou do cognoscente? O que é que vocês acham? Agora que vocês sabem o que é. Quando ele diz, a análise do cogito serve para demonstrar que o ponto arquimediano que fundamenta todo conhecimento é a atividade pragmática e não a atividade cognoscente. É o contrário, né? O cognitivo, ou seja, a capacidade de quê? De articulação do conhecimento, de absorção de conhecimentos, de abstração no campo do conhecimento. Para Descartes, o perfil seria mais pragmático ou mais cognoscente? O que é que vocês acham? Mais cognoscente, não é isso? Está invertido aqui a atividade pragmática. A análise do cogito seria a atividade pragmática e não a cognoscente, não, ao contrário, é a cognoscente e não a pragmática, né? Então, aqui você vê que está invertido o final. Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Fácil, né? Agora, veja, esse aqui, esse item, ele deu como certo, foi? Isso aqui apareceu como certo, foi? Não, tá certo não, tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Ei, me diga uma coisa, para eu ver se vocês estão ligados. A gente não chegou nisso ainda, mas não sei se vocês lembram. Esse conceito de ponto arquimediano que usa aí, vocês já ouviram falar disso em algum lugar? Esse ponto arquimediano? O ponto arquimediano que está nesse física, tá? Mas, é na física, mas no campo filosófico, existe uma pessoa
que dentro de sua obra fala da descoberta de um tal ponto arquimediano. Na filosofia, professora? É Galileu, porque Galileu focou muito no campo da física, né? Século XX. Sabe quem tem um livro onde um dos capítulos se chama A Descoberta do Ponto Arquimediano? Alguém já ouviu isso? A personagem da filosofia. Que o Enem, se eu não me engano, foi na prova passada que fez uma referência a ela. Ou foi na retrasada? Ou foi na passada ou na retrasada? Não estou lembrada agora. Século XX. Hannah Arendt. Isso, a Hannah Arendt. É um subcapítulo dela, onde ela fala da descoberta do ponto arquimediano, né? Que seria um ponto fora da Terra, fora da rota, no sentido de uma proposta, né, de análise sobre o pensar, fora do padrão conceitual tradicional. Interessante, né? Também o delírio de quem fez esse item foi grande, viu? Ele mistura Descartes e fala de uma questão que lhe remete à física, mas que, na verdade, é um título de um artigo da Hannah Arendt. Mas a gente vai entender isso melhor quando falar dela no século XX, tá certo? Mas eu já estou lhe dando a dica. Aqui a cachaça foi grande de quem fez esse item, mas não tá certo não, tá errado. Bora mais? Quando eu li isso, eu já vi isso em algum lugar. É um capítulo dela. Aí diz assim, vamos lá. 2, a filosofia cartesiana, que é o quê? Cartésios, né? Descartes. Vai adaptar e generalizar o procedimento da análise. Vai adaptar e generalizar o procedimento da análise e da síntese, encontrando nos geômetras gregos em que seguir o exemplo da matemática significa aprender a conduzir bem a razão, a fim de descobrir as verdades que se ignoram. Tá bom esse, gente. Esse saiu como errado, foi? Esse tá bacana. O conceito da geometria, o conceito da abstração matemática, né? Quando ele diz generalizar o procedimento da análise e da síntese, ou seja, estabelecer um conceito geral, cogito ergo sum, penso logo existe, estabelecer um conceito geral baseado na lógica dedutiva matemática, dedutiva intuitiva. Seguir o exemplo da matemática significa aprender a conduzir bem a razão a fim de descobrir as verdades que se ignoram. Ou seja, aquilo que se busca como verdade, que seriam especificidades geradas pela observação, para Descartes seria enganação, porque a ideia de plenitude da verdade seria muito mais profunda que isso, só alcançada pela reflexão racional. 3, o método combinado matemático de análise da síntese, tese, antitese e síntese, né, que seria um método dialético. A tese e a antitese dentro do processo da análise. E a síntese é a generalização das duas coisas. Será generalizada por Descartes. Ele também o estende aos objetos da ciência natural, em que emprega o procedimento analítico sintético, tanto na resolução, filho de uma égua. Pense no infeliz que fez essa questão. Ele mistura discursos de vários autores. Pense num negocinho estressante, essa. Mas vamos lá, vamos destrinchar essa miserável. O método combinado matemático de análise da síntese será generalizado por Descartes. Ele não faz essa divisão. Uma análise baseada numa tese e numa antitese, gerando uma síntese. Ele não faz, ele trabalha de maneira generalista. Ele também o estende aos objetos da ciência natural, em que emprega o procedimento analítico sintético. Quem é que fala do conceito de juízo analítico sintético? Alguém lembra? Infeliz esse cara que fez essa questão, viu? Se revoltou, foi Tailene, você é uma menina tão da paz, não se revolte não, minha filha, não se revolte não, por favor. Filho da bicha. Mas me diga aí, vamos lá, já que é para morrer, a gente morre, vamos lá. Ele estende para as ciências da natureza, sim, porque ele acha que todas as ciências deveriam ser trabalhadas em cima dessa mesma lógica. O que é analítico sintético? Isso, obrigada, Tailene, parabéns, filha. Os juízos de Kant. Juízo analítico, sintético e analítico sintético. Ele diz o quê? Que no juízo analítico, você faz uma visão muito
minuciosa da coisa, no sintético mais objetivo, ou seja, seria uma junção aí das análises das ciências humanas com as ciências exatas e da natureza. Ele diz nenhuma coisa só, nem outra coisa apenas, mas a junção das duas. O Descartes trabalha com esse generalismo, mas, porém, o conceito mais minucioso desse juízo só aparece com Kant. Aí diz, tanto na resolução de problemas matemáticos quanto no tratamento dos problemas da física, óptica e meteoros. É porque ele faz alguns estudos, porque ele era contemporâneo de Galileu, e Galileu fez vários estudos no campo da física. Por mais que a praia do Descartes fosse mais a matemática, mas ele faz alguns estudos no campo da física. Não chega a elaborar tratados descritivos como o de Galileu. Galileu ele faz descrições bem amplas, né, de movimento retilíneo, movimento uniformemente variado, conceito de queda livre, algumas experiências com queda livre. O Descartes não, mas ele desenvolve alguns estudos correlatos com o Galileu no campo da física, propondo essa razão intuitiva, dedutiva também para a lógica da física. E erige ainda o método combinado de análise-síntese e a metafísica, fio da gota. Análise-síntese, ou seja, uma visão associada às ciências humanas, uma visão mais sintética, que seria das ciências exatas, e a metafísica, que seria essa visão de razão mais abstrata, em que oferece duas provas da existência de Deus. Uma analítica, que permeia as meditações, outra sintética, ontológica. Menino, que tá drogado esse cara. Até no âmbito do ensino superior seria demais ele falar isso. Imagina uma questão no âmbito do ensino médio. Duas provas da exigência de Deus. Uma analítica, que seria a reflexão sobre a existência de Deus e o conceito de infinitude, que ele fala muito nas meditações. Outra sintético-ontológica, que é mais resumida, mais lógica, quando ele fala da origem do ser. E aí essa origem do ser ele associa a eternidade na existência de Deus, que aparece na resposta às segundas objeções. As segundas objeções, que seriam o quê? As objeções sintéticas. 4. A filosofia cartesiana tematiza a questão da consciência em uma perspectiva puramente solipsista. Ô, filha! Menina, essa aqui, quem sobrevive a essa não morre tão cedo. A filosofia cartesiana tematiza a questão da consciência em uma perspectiva puramente solipsista, em que o outro, como idêntico, praticamente não aparece no movimento que a consciência opera em torno de si. Ela afirma a consciência como puro eu presente, que se caracteriza como um princípio seguro e incondicionado, cujo... Ui, menina, eu nunca tinha lido essa questão em detalhes, não. Olha, cuja apoditicidade intrínseca serve para construir um sistema corrente de verdades. Minha gente, esse miserável fala isso tudo apenas para dizer que tudo o que se sabe é com base no princípio da correspondência. Lembram do princípio da correspondência? É isso aqui que ele está descrevendo, mas com umas palavras tão esdrúxulas que você fica sem entender o que ele está falando, o solipsismo, que você encontra lá atrás no Aristóteles, lembram? Você vê algo e traduz como tal coisa. Por quê? Porque você tem uma ideia anterior dessa tal coisa. Seria aquela visão solipsista. Lembra quando a gente falou do Aristóteles, esse teu exemplo do cavalinho? Então, quando ele fala dessa visão, ele diz, ó, em que o outro, como idêntico, praticamente não aparece no movimento que a consciência opera em torno de si. Ou seja, não depende de uma consciência no que está em torno, mas com um conhecimento meio que fotográfico, no sentido de que você olha e identifica através de uma associação com algo que você conheceu anteriormente. Só que não precisava ele dar essa volta no universo para dizer uma besteira dessa, né? A consciência como puro eu presente. Ou seja, eu só posso ter consciência daquilo que está em mim, aquilo que está fora de mim, não. Então, eu olho, lembra lá do exemplo que eu dei da árvorezinha? Por quê? Porque eu tenho a consciência do que é a árvorezinha. Então, aquilo que eu identifico como ser presente, como eu presente, é o resultado de quê? De algo que eu identifiquei anteriormente, que através do fotografar da imagem, a minha memória estabelece um processo associativo. Se caracteriza como um princípio seguro e incondicionado,
Veja, não é necessariamente incondicionado, ele tem uma certa condição, que é a condição do saber prévio, né? Mas a consciência, como puro eu presente, que se caracteriza como princípio seguro e incondicionado. Agora, essa aqui foi triste. A poditicidade, minha gente. Essa eu duvido que você já tenha ouvido em algum lugar. Ah, já ouviram? Ó, eu vou lhe dizer, você já tem ouvido isso aqui, então você anda com a galera muito esdrúxula do cérebro. Eu sei que instituição é não, minha filha, eu nunca tinha feito essa questão, não. Eu estou vendo agora essa esdrúxula. Vamos lá, vamos fazer essa miserável. Ó, quando a gente diz assim, fulano tem uma postura muito apodítica, é raríssimo você ver isso. Aparece muito, sabe onde? Em textos jurídicos, de análises advocatícias. Quando diz assim, doutor fulaninho da Zebrinha lá de tal, foi muito apodítico no seu discurso. Sabe o que é apodítico? Convincente. É a melhor palavra que eu encontro para você associar. É convincente, é um discurso que convence, né? Ele é necessariamente verdadeiro, Valéria? Pode ser ou não. O fato é que ele é convincente, apodítico. Fulano é muito apodítico, é muito convincente no seu discurso, certo? Que pode ser baseado em evidências, né, reais, sólidas, explícitas, ou não. Mas entra naquela visão dos antigos sofistas, lembram? Aprender a manha, a técnica para convencer, usar a verdade para o próprio interesse, é ser apodítico. É raríssima essa palavra. Quem mexe muito com questões ligadas ao direito, aí já ouviu falar. Mas quem não é desse ramo não costuma ouvir, não. Certo? Então, quando ele diz aqui, esse miserável infeliz, diz assim, cuja apoditicidade intrínseca serve para constituir um sistema coerente de verdades, ou seja, a capacidade de convencimento para se chegar a uma verdade, que segundo Descartes seria plena, seria algo intrínseco, ou seja, resultante do processo reflexivo, mental, e não necessariamente de um processo externo. Meu amigo, violência, viu? Entendeu? Tá errado, não. Assim que diz, ao encontrar o ponto arquimediano, que seria esse ponto, é porque essa é uma visão da Hannah Arendt, ao encontrar o ponto arquimediano que permite a afirmação do ponto de partida para a constituição do conhecimento, Descartes recusa a atividade do pensamento como uma... Não, pelo amor de Deus, essa é estrúxula. Descartes recusa a atividade do pensamento, minha gente. Ao contrário, isso é o alicerce de todo o pensamento dele. Esse ponto fora do eixo, esse ponto fora da terra, esse ponto fora da estrutura, é justamente uma análise crítica da Hannah Arendt em relação ao modelo de sociedade e de pensamento típico ali do período de transição da Segunda Guerra para a época da Guerra Fria. Tem nada a ver com a física em si, né? Então, aqui só dá para aproveitar a 4, menino, que violência essa questão. A 3 e a 2. A 1 não, e a 5 é a pior de todas. A 5 é a mais esdrúxula. Então, a 5 mais esdrúxula, você tira logo a C de casa, a D e a E, fica aí a B, 1, 2, 3. Mas não adianta nada, porque tem 1, 2, 3 e 4. 2, 3, Não adianta muita coisa, não. Mas depois, por eliminação, você consegue. Mas não dá para fazer por eliminação, né? Dá para tentar entender, mesmo que seja uma desgraça armada dessa. Então, aqui você só tira a 1 e a 5. Tá colapsando, não tá, Darlison? É muito difícil essa aqui. Essa aqui. Mas não é possível que um dia, se alguém falar isso para vocês não lembrem o que é alguém pragmático, o que é alguém, qual foi a palavra que eu não lembro mais? Cognoscente
Agora, essa é difícil de lembrar. Apodítico. Ai, 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 ai. Eu lembrava disso aqui. Tá contando suas canetas, o Tailine? Que é isso? Essa menina tá tão rebelde. Que foi isso, Tailine? Cadê nosso amigo? Tem ligado? Nunca mais me deu notícia, é você, né? Só fugindo de mim, né, Tailine? Tô de olho em você, viu? Já percebi que você está fugindo de mim desse assunto. Sei não, viu? Depois dessa questão, diga, só indo dormir, né? Peraí, a gente ainda tem mais 3 minutos, Tailine. Não vai dormir agora não, minha filha. Essa foi o que mesmo? A, né? Essa é qual? Cento e quanto essa? 135, tá. 136, cadê a miserável 136? Tem erro na 136 também? 136 está errado também, o gabarito? Não, seja maloqueira não, Tailine, seja maloqueira não. Você, minha filha, você está no melhor ano desses anos que eu lhe conheço. São poucos, né? Mas esse ano você está assim, maravilhosa, perfeita, top das tops. Estou orgulhosa de você, Tailine. Você está assim, um exemplo. Você sempre foi uma menina dedicadíssima, mas eu acho que agora você está chegando no auge. Acabou com o psicológico, não foi, Natália? É uma doença crônica. Endoidou de vez, foi? Endoide não. Depois, quando você ler de novo, você já vai entender melhor. Fique chorosa, não. Você é uma menina de Deus. Você é uma menina, é um exemplo de evolução, de avanço. Você está cada vez melhor. Eu fico orgulhosa de você. Você tem sido um exemplo de evolução. Fico apaixonada pelo seu exemplo, dona Tailine. E vocês todas também. Eu estou dizendo aqui da Tailine porque ela falou especificamente. Mas vocês todas, é porque algumas eu conheço tem mais tempo, outras eu conheço tem menos tempo, mas eu sou fã de vocês. Ah, ver a cara de vocês. É mesmo, é uma boa ideia. É uma boa ideia, Karine. Vamos fazer isso amanhã? Poxa, como é que eu nunca pensei nisso antes? É ótima. Derrotada como você está, me diga se você está pior que eu. Olhe para minha cara, olhe para as minhas olheiras. Olha a minha cara, toda suada. Olha o cabelo como tá, olha, olha, desmantelo. Suada, olha, chega, tô grudando. Possível, né, amor? Ótima ideia, Karine. Amanhã me lembre, viu? Ótima ideia. Chique, Natália, com essa cara. Só vocês para me fazerem aparecer assim a essa hora da noite, depois de um dia todo de estresse, problemas, confusões. Mas vocês sabem, eu não faço confusão. Eu tento resolver. O povo é que faz questão de me colocar na confusão. Mas em nome de Jesus, eu hei de sair. Pois é, Karine, é verdade. Vamos, meus queridos, para vocês irem descansar. Na verdade, eu estava com sono antes, mas agora já passou, já colapsou, como diz a história. Só para terminar aqui, essas que estão erradas, para vocês não ficarem doidinhos. A 136, minhas queridas e meus queridos. Qual foi o problema dessa? 136, foi o que é essa? Foi escrito publicado postumamente, Regras para a Orientação do Espírito, é outro livro. Começo da aula eu comento desses livros com vocês, fugiu da mente. Mas toda vez que dois homens formulam sobre a mesma coisa juízos contrários, é certo que um ou outro, pelo menos, esteja enganado. Nenhum dos dois parece mesmo ter ciência, pois se as razões de um homem fossem certas e evidentes, ele as poderia expor ao outro de maneira que acabasse, cadê? Onde é que tá? Acabasse por lhe convencer o entendimento. Uhum. Para alcançar a verdade das coisas, isso é, o conhecimento certo e evidente, é necessário um método composto de regras muito simples que evitem os enganos e as opiniões prováveis. Segundo Descartes, somente duas ciências podiam auxiliar na fundamentação do método para a investigação da verdade. Vocês marcaram o quê nessa? Tá dando Duas ciências seriam podem auxiliar na fundamentação do método para a investigação da verdade. São elas, letra E, arte e ciência. Que nojeira!
Tá errado isso. Vocês marcaram o quê? Letra A, teologia e filosofia. Letra B, mecânica e física. Ó, mecânica e física já tá melhor. Letra C, fisiologia e filologia. O que é filologia? Eu lembro que eu citei essa palavra para vocês na primeira aula do ano. Quem não estava na primeira aula do ano não lembra. Filologia é uma ciência que estuda o quê? Línguas antigas, tentando reproduzir principalmente detalhes da sonoridade dessas línguas. Fisiologia, né? Pelo amor de Deus. Aqui também, se vocês não souberem, eu dou um murro em vocês. Aritmética e geometria, artes e ciências. Vocês devem ter ficado em dúvida aqui em duas. Que ele pede assim, para alcançar a verdade das coisas, isso é o conhecimento certo e evidente, é necessário um método composto de regras muito simples que evitem os enganos e as opiniões prováveis. Segundo Descartes, somente duas ciências podem auxiliar na fundamentação do método para a investigação da verdade. Fundamentação. Olha, Karine, como seus cachinhos estão lindos. Cresceu o cabelo, viu, nesse tempo. Olha como ela tá metida, olha, toda exibida. Essa Karine é brincadeira. Essa Karina é hiperativa, Jesus amado. Essa menina criança devia fazer arte, viu? Não pode ser. Não pode ser. Qual foi a outra que vocês marcaram? D de dado? D, beleza. Aritmética e geometria. Se não tivesse aritmética e geometria, aí qual seria a outra possibilidade de resposta? Tá bloqueado, filho? Deixa eu abrir aqui. Se não tivesse assim, se não tivesse a D, o que é que a gente poderia escolher assim como um suporte, uma possibilidade? Darlinson, meu filho, tá de óculos novo, é? Tão intelectual esse menino, não é não? Eu não tinha visto esse... É porque às vezes você não usa os óculos, não é, Darlinson? Ah, menino, como ele está tão intelectualizado. Se você encontrasse na rua, eu ia dizer, meu Deus, quem é aquele senhorzinho ali? Tão intelectual. Se não tivesse a D, sobraria o quê? A B de bola. A B de bola poderia ser uma opção, mas só em ausência da D. A D contempla melhor a ideia. Perfeito, vocês são tops. 136, D de doido. Raspou o cabelo, foi... É verdade, Darling, só está com um corte mais, vamos dizer, revolucionário. Começo da quarentena. Eita, Darlinson, meu pai. O cabelo da Karine cresceu. Meu Deus do céu, é porque já tem tanto tempo, né, Karine? Jesus amado, Santo Espírito. Tailine, que saudade de você, bebê. Tão lindinha essa menina. A Luaninha tá aqui escondida. Amanhã a gente vê ela. Ela tá escutando descabelada hoje, é, Luana? Tem dias que não dá para aparecer, né? Tem dias que tá demais pro psicólogo, tá com vergonha, Luana. A Luana é uma menina tímida, ela é uma menina doce, que não gosta de exposição na Medina, né, Luana? Então, 136. Ei, a 137 tá errada também. Meu Deus, que quanto erro é esse? Não acaba nunca, não, é? Falta quantas, hein? 137, 138. Só falta mais duas, é? Aff, Maria, glória a Deus. Vamos fazer essas duas para ver. 137, qual foi o erro? Quando consigo que duvido, isso é que sou uma coisa incompleta e dependente, a ideia de um ser completo e independente, ou seja, Deus apresenta-se, meu espírito como igual distinção e clareza do simples fato de que essa ideia se encontra em mim e que sou ou existo, eu que possuo esta ideia. Concluo, então, evidentemente, a existência de Deus e que a minha depende inteiramente dele em todos os momentos na minha vida, que não penso que o espírito humano possa conhecer algo com maior evidência e certeza, certo? Com base no texto, é correto afirmar. O que foi que vocês marcaram nessa? Está dando A? Letra A diz, o espírito possui ideia obscura e confusa de Deus, o que impede que essa ideia possa ser conhecida como evidência? Não. Para Descartes, é possível chegarmos a essa evidência da existência de Deus, através de algumas, segundo ele, comprovações, dentre elas o conceito de infinitude. A não pode ser, não. Bora mais, tem mais alguma opção para essa? B de bola diz, a ideia da existência de Deus como um ser completo e independente é uma consequência dos limites do espírito humano. A ideia da existência de Deus como um ser completo e independente é uma consequência dos limites do espírito humano.
É complicado mesmo, essa observação é um pouco complicada. O que é que ele está querendo dizer aqui? Quando ele diz, ó, quando considero que duvido, isto é, que sou uma coisa incompleta e dependente, a ideia de um ser completo e independente, ou seja, de Deus, apresenta-se ao meu espírito com igual distinção e clareza, e do simples fato de que essa ideia se encontra em mim, ou que sou o existo, eu, que possuo esta ideia, concluo tão evidentemente a existência de Deus, e que a minha depende inteiramente dele. Ou seja, veja, ele trabalha com a ideia de um ser humano com limitações, com existência restrita, mas com um senso de infinitude, que seria uma prova de que dentro desse ser humano haveria o quê? Haveria uma essência divina, que teria sido colocada pelo próprio Deus em representação da existência dele. Né? Impede que essa ideia pode ser conhecida? Não. Para Descartes, a ideia de Deus pode ser, sim, identificada pelos seres humanos. B de bola. A ideia da existência de Deus como um ser completo e independente é uma consequência dos limites do espírito humano. Como assim? Limites da infinitude, limites da finitude, idealizando o quê? A ideia de infinitude. A ideia de infinitude ultrapassa os limites do espírito humano. E por isso, para Descartes, seria uma prova da existência de Deus. Porque, como um ser finito, teria noção e senso do infinito. Somente um ser ligado à ideia de infinitude poderia oferecer esse senso. Certo? A B é melhor que a A. D de dado? D de dado diz a única certeza. Ai, que susto. Ai, meu pai. Minhas crianças deixaram uma garrafinha aqui, a bicha caiu, eu me assustei. Seu conhecimento que o espírito humano possui de si mesmo é superior ao conhecimento de Deus, impossível ser superior, já que o ser humano partiria de um senso de inferioridade. D, a única certeza que o espírito humano é capaz de provar é a existência de si mesmo, enquanto um ser que pensa. Ah, entendi sua dúvida, Natália. A única certeza que o espírito humano é capaz de provar é a existência de si mesmo enquanto um ser que pensa. Veja, ele quer pelo quê? Pelo texto. E mesmo que não fosse pelo texto, teria um detalhe. Essa é a única certeza que o espírito humano é capaz de provar. Descartes acreditava que era possível provar outras coisas. Ele vai passar a vida em busca dessas verdades indubitáveis. Não é que ele achava que só existia essa. É que essa é a premissa elementar que ele encontra do quê? Da ideia de verdade indubitável. Mas ele vivia em busca de outras. Quando diz a única certeza que o espírito humano é capaz de provar, não necessariamente, muito embora, né? O Descartes não passou muito disso. A existência de Deus como ideia clara e distinta é impossível de ser provada, para Descartes seria possível. Então, dentre essas aqui, a melhor resposta é B de bola. Pronto, só falta 138, né? Marcou B. Deus é mais. A 139 já deu certo o gabarito? Cruz, credo. Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, que por indústria sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou também. Se me engana, que me engane o quanto possa. Nunca me poderá fazer, porém que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Cachaça da miséria desse povo. Ele está falando daquela ideia de quê? Do gênio maligno. Do gênio maligno que poderia estar enganando a ele, fazendo com que ele achasse que uma situação era real, mas no fundo fosse um mero sonho. Aí ele diz, para atingir o processo extremo da dúvida, Descartes lança a hipótese de um gênio maligno sumamente poderoso e que tudo faz para me enganar. Essa radicalização do processo dubitativo, que é o processo da dúvida, né? Ele quer chegar à verdade indubitável. Ficou conhecida como dúvida hiperbólica. A dúvida hiperbólica, a dúvida global, geral, sobre a essência de tudo e de todos, até mesmo da existência do indivíduo. Aí diz a análise alternativa que apresenta corretamente a relação estabelecida por Descartes entre a dúvida hiperbólica, né, ampla, generalizada, exagerada, e o cogito, ou seja,
O pensar do indivíduo. O que é que vocês marcaram nessa? O gabarito saiu o quê nessa? Quem? Ui, sim, meu Deus do céu. Eu pensei que era um menino, Darly. Só uma menina, é? É um menino, né? É um menino, meu filho. É que é fashion. Olha o lenço do garoto. É uma moça? Eu jurava que era um... É uma moça ou é um rapaz, Darlison? Me ajuda. Uma moça, prof, é a Maia. Pensava que era um menino, Darlison. Meu Deus, eu sou tão esdrúxula. É uma princesa. Olhe os pelos dessa garota do Darlison. Menino, não é possível uma pessoa ter um pelo desse, não. Darlison, meu filho, aí é cuidado total, né? Com a alimentação, com o banho, com tudo. Porque eu vi pessoalmente essa criatura, parece bichinho de TV, minha gente. Os pelos dessa criatura parece que acabou de escovar. Darlison, meu filho, é você que cuida, não é? Você vai ser promovido, viu? Porque menino é dengosa, é? Dá trabalho, Darlison. Quietinha, né? Também se desse trabalho, né? Pelo amor de Deus, Darlison. Tudo que você não precisa é de mais trabalho. Você já tem serviço demais. Pense num animal belo. O Darlison disse que só anda grudada nele, né, Darlison? É a pulga do Darlison. Vira um membro da família, né, minha gente? Eu nunca tive coragem de ter um bichinho assim, porque eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo cuidar nem de mim. As minhas crianças já é uma luta. Como é que eu vou arranjar um novo membro para a família? Porque é um membro da família, né? É toda uma logística, é todo um cuidado. É osso, viu? É osso, não é para qualquer um. A Karen disse que o Darlison só vive agarrado nela. Meu filho, o Darlison estava lá no camerino com ela. Imagine. Ô, Darlison, e quando sai na rua, e as patinhas, quando chega em casa limpa, é? As patinhas? Ou não, não precisa? Sei lá, porque eu sou analfabeta em questões ligadas ao mundo animal, né? Tranquilo, né? Ela se joga no Darlison, não tá nem aí. Agora, é grande, viu? O Darlison pegar essa criança não é brinquedo, não, viu? É grande. Jesus. É muito lindo. Esse bichinho do Darlison é muito lindo. Eu achava que era um menino, meu Deus, como eu sou desatualizada. Olha só. Então, essa 138 deu o quê de resposta, meninos? Ó, a Natália quer roubar, Darlison. A Maia. Faça isso não, não deixe o bichinho deprimido, não. Não faça isso com ele. 137 foi B de bola. A dúvida hiperbólica, exagerada, tá. E B de bola diz, a dúvida hiperbólica é insuperável, uma vez que todos os conteúdos da mente podem ser imagens falsas produzidas pelo gênio maligno. Veja, não é que a dúvida hiperbólica é insuperável, ele está justamente buscando essa superação, e ele acredita que essa superação possa existir. A dúvida hiperbólica, ela é utilizada como um mecanismo para quê? Para levar ao ápice a dúvida metódica. Aí diz, uma vez que todos os conteúdos da mente podem ser imagens falsas produzidas pelo gênio maligno, é uma hipótese que ele lança. É uma hipótese que ele lança de que todos os conhecimentos que estão na mente do indivíduo podem ser imagens falsas. Podem ser, mas se podem, é uma hipótese. Podem ou não podem. Então, é no campo da hipótese, ok? Não seria insuperável essa dúvida generalista, né, global. Ele busca justamente a superação. B não pode ser, não. Qual é a outra opção? Da 138. Qual é a outra opção? A. A diz, Descartes sustenta que o ato de pensar tem tamanha evidência que eu jamais posso ser enganado acerca do fato de que existe enquanto penso. Aí, nesse caso, ele chega a essa conclusão. De que, nesse caso, pelo fato dele estar pensando, seria uma prova inquestionável, indubitável, indiscutível de que ele existia, né? Porque só um ser existente teria essa capacidade de reflexão, né, do pensar consolidada. Então, ele chega a essa conclusão, exatamente. Vamos ver, será que tem coisa melhor? C de casa, com o exemplo dos juízos matemáticos, que são sempre indubitáveis, Descartes consegue eliminar a hipótese do gênio maligno. Veja, os juízos matemáticos são sempre indubitáveis?
ele coloca os juízos matemáticos em questionamento. A matemática, a sua própria existência, ele questiona tudo. Não é que é indubitável, que é inquestionável. Ele vai questionar a matemática, ele vai dizer, e se 2 mais 2 não forem 4? Se o somatório de 2 com 2 não é realmente 4? Estou certo que é, mas se eu estiver sendo enganado. Então, ele põe tudo na questão da dúvida hiperbólica. Não é sempre indubitável. Dedidado somente a partir da descoberta da ideia de Deus é que Descartes consegue eliminar a dúvida hiperbólica. Não, ele continua com essa dúvida hiperbólica. Sempre é o princípio, né? Para chegar a tal da verdade indubitável, e afirma a existência do pensante. Ele não afirma a existência do pensante eliminando a dúvida hiperbólica, mas fazendo uso dela. Letra E. Mergulhado em tantas dúvidas, Descartes descobre que jamais encontrará a verdade sobre seus pensamentos. Não, ele acredita em várias verdades indubitáveis, ele só queria chegar a elas. Então, nesse caso aí, pode mudar, né? B não, é A. Jesus, essa foi a última que estava errada, a 139. Está errada também. VA. A gente não fez A. Descartes sustenta que o ato de pensar tem tamanha evidência que eu jamais posso ser enganado através do fato de que existo enquanto penso. Ah, tá, entendi. A 139, já regularizou a partir daqui ou continua endoidado? Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advindo do mundo assemelha-se às esmolas que mantém hoje o mendigo vivo. Porém, prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as suas preocupações. Schopenhauer. A gente não estudou ele ainda. Não estudou ele ainda. O que é que vocês marcaram nessa? A consagração do relacionamento. É porque eu não falei dele ainda para vocês. Tem como resolver agora, não. Mas deixa eu ver aqui. Essa aqui, pelo que eu estou vendo, é B de bola. O gabarito de vocês saiu o quê? Essa é 140. Pronto. Então, essa 140 no gabarito de vocês está dizendo que é o quê? E pelo que eu estou vendo aqui é B. B de bebê. Então, eu acho que a partir daqui começa a ficar correto. Eu acho que as que estavam erradas eram as que citavam Descartes. A 139. René Descartes, francês, é considerado o pai da filosofia moderna. Seu início de atividade foi marcado por um ceticismo evidente ao mesmo tempo. Ansiava conhecer a partir de suas faculdades racionais. Descartes procurou sistematizar seu pensamento através de um método eficaz, a partir do qual seria possível conhecer. Sobre Descartes, assinale a única alternativa correta. O que é que vocês marcaram nessa, na 139? B e E. B e E. Alternativa correta, letra B. Não tinha metodologia em suas pesquisas. Ele quer a única correta, né? Ele quer a certa, verdadeira. B de bola. Não tinha metodologia em sua pesquisa. Letra A, a única certeza que tinha era a ausência de dúvidas. Era empirista convicto. Criou um método universal para encontrar a verdade, mecanicismo. Desenvolveu um método teológico para justificar a existência de Deus. Poxa, B e E dá 140. Minha gente, vocês estão me endoidando. Peraí. B e E dá 140. B e E. É porque eu não expliquei o Schopenhauer ainda, o doidinho do Schopenhauer. Aí agora não tem como explicar, mas pelo que eu vi aqui, a resposta é B. Aí não tem como, busca do prazer efêmero. Schopenhauer é super angustiado, né, depressivo. Para ele, o prazer efêmero é um demonstrativo de que essa vida não tem valor, que a única certeza de que a gente tem é que vai morrer. Ele é bem angustiado. Ele não está falando da busca, ele está falando justamente dessa rejeição. Então, no caso do Schopen, seria B. Mas depois eu explico isso para vocês. Agora, 139, o que é que vocês têm de opção para mim, hein? Eu estava pensando que vocês estavam dizendo B e E na 139.
139 B de bola. Vamos lá. Letra A, a única certeza que tinha era a ausência de dúvida. Pode ser letra A? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Ausência de dúvida. Certeza em Descartes. C, era empirista convicto. Se você marcar essa, eu desisto de você. Mando você morar em Marte. Letra E, desenvolver um método teológico para justificar a existência de Deus. Racionalista intuitivo, com base em algumas evidências e em alguns conceitos que ele encontra presentes no espírito humano, espírito não no sentido de espiritualismo, né? Mas espírito no sentido de quê? De capacidade de pensamento. É tanto que ele tem um livro chamado Regras para a Orientação do Espírito. Nas regras para a orientação do espírito de René Descartes, ele está falando de regras para a orientação da mente. Não é espírito no sentido, né? Na visão espiritualista, não. Então, de cara você elimina E, de cara você elimina A, de cara você elimina C. Bora lá. Entre B e D, a única correta. Criou um método universal para encontrar a verdade e mecanicismo. O mecanicismo é de quem, minha gente? Vocês que são bons aí no campo da história da física. A Karine que mais deve estar melhor do que aqui na Terra. Karine, olha o pessimismo, minha filha, aqui está melhor. Foi o que eu disse para vocês no começo da aula, lembram? Lembra que eu dei essa resposta no início da aula? O mecanicismo é de quem, minha gente? Newton. Pelo amor de Deus. Não tinha metodologia? Metodologia não. Aí o povo diz, como é que ele não tinha metodologia? Se o livro dele se chama O Discurso do Método. Mas o método que ele propõe é o método de quê? Da reflexão, dedutiva, intuitiva. Não é método, né? Início, meio e fim. Busca pelos recursos, análises dos recursos, repetição dos processos para se chegar a uma conclusão. Isso é que é metodologia, isso é pregado pelos empiristas. Entenderam que discurso do método não tem nada a ver com metodologia? Só que o povo vai em massa. Eu lembro que uma vez uma menina me perguntou essa questão, ela disse, mas é impossível, não tinha metodologia. Eu disse, mas minha filha, a questão aqui é linguística. Metodologia pressupõe uma sequência de fases, de etapas, para se chegar que é um resultado final. E ele não estava preocupado com isso, ao contrário, ele achava que essa sequência, essa sucessão de fases para se chegar a um resultado final, dependendo aí da observação com base nos sentidos, seria altamente capaz de trair os seres humanos. Beleza? Então, vocês estão corretos, está errado. Então, o erro foi até aqui. 139, B de besta. Pronto. Resolvemos. A partir da 140 está certo. Então, nós fomos 73, letra A, 85, B. Aí, passamos para 131, B de bola, 132, C de casa, 134, E, 133, B de bola, 135, A, 136, D de dado, 137, B de bola, 138, A, 139, B de bola. A 140 fui eu que fiz, então não serve. Depois a gente faz de novo. Não foi isso? Pronto, tá resolvida aí. Vocês estavam certíssimos, viu? Vocês acertaram tudo. Vocês são tops demais. Pronto, minha querida. Você vai me fazer esse favor, tá, Eline? Obrigada, gata, porque eu realmente não aguento mais hoje. Eu preciso de um banho. Obrigada, viu, amore? Amo vocês. Prof, deixa eu falar em nome de todo mundo. Se Olha. estiver sobrecarregando, dê uma pausinha, mulher. Não precisa estar fazendo plantão 24 horas do dia na semana, 7 dias na semana, não. Chega na pressa, nem janta e vem atrás da gente, a gente espera. É porque vocês são os meus filhos adotivos de 2020. Aí eu fico assim nessa cola com vocês. Porque Mesmo assim, assim. é muita gente. Aí assim, um dia é um, outro dia é outro, outro dia é outro, outro dia é outro. Aí acaba ficando muita coisa, entendeu? Quando junta tudo. Quando junta tudo. Agora, por incrível que pareça, o que eu mais gosto é de fazer esses plantões, essas aulas com vocês. Porque as aulas com vocês eu consigo fazer o que eu não faço em canto nenhum, né? Que é dar esses assuntos assim, com todos os requintes de crueldade e detalhes. Mas eu estou tentando me organizar, porque esses dias foram pesados. Daqui uns dias vocês vão saber por que esses dias foram pesados. A barra tá pesada, aí tá... O negócio tá brabo. Aí tá congestionando junto com as aulas, com tudo, mas vai dar tudo certo. Viu? Mas na hora que o colapso bater, eu peço socorro a vocês, viu? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, me ajude, que eu vou ter um treco.
Eu tenho É para certeza pedir mesmo, não espera o colapso chegar, não. Peça antes do colapso chegar. que você está ficando feia, eu peço socorro, viu? Obrigada, viu? Viu? Obrigada, obrigada mesmo. Vocês são, mesmo diante do cansaço, vocês são um refrigério, né? Porque vocês são inteligentes, então ter contato com gente inteligente realmente é muito agradável, né? E além de inteligentes, vocês são seres humanos muito, muito, muito gracinhas, viu? Obrigada, obrigada, obrigada por todo o apoio que vocês me dão. Eu também faço questão de apoiar vocês. Às vezes não faço tudo que vocês merecem, mas tento me empenhar da melhor maneira, viu? Obrigada, queridos. Amanhã, supostamente é feriado, mas para a gente não existe feriado, né? Mas amanhã, no meio da tarde, eu já estou por aqui. Foi por isso que eu acho que amanhã eu marquei com vocês o quê? Umas 4 horas, não foi? 5 por aí. Foi alguma coisa assim, foi mais final da tarde, porque no meio da tarde eu chego, viu? Aí quando eu chegar, a gente já se manda. Hoje a gente rendeu bastante, resolvam mais alguma coisa aí para amanhã a gente avançar, viu? Qualquer coisa eu mando notícia para vocês, tá bom? Beijo, meninos, 10h30 já, vamos tirar um cochilinho que já o dia amanhece. Darlinson, meu filho, beijão, viu? Obrigada por ter visto vocês, foi muito animador. O Darlinson com essa cara dele de artista de novela, né? O Darlinson. A Karine, que Esse óculos me jogando um charme. ele já é bonito, né? Mas aí agora ele resolveu apelar. A Karine, os defeitos dela. Karine, por favor, viu, minha filha? Não tire não, viu? Tem a pena da Deus mãe, me livre. não faça isso não. Viu? E a Tailine, esse meu peixinho tão pequenininho, olha como ele é pequenininho, mas é tão sabida para uma menina tão pequenininha. Viu, queridos? Beijo. Natália, as duas Natálias, não se preocupe. Vou investigar o que aconteceu. Qualquer coisa de manhã cedo eu bato aí na porta de vocês, viu? Beijoca, meninos. Até amanhã. Bye, bye. Boa noite. Durmam com os anjos.